Seja bem-vindo para mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição de número 21 deste segundo semestre de 2021. O título da lição é Os Profetas Oséias e Amós. O verso áureo nos declara: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, 18. Veremos então ao decorrer da lição como que se cumpre este texto de maneira literal com o reino de Israel, perecendo então por conta do não seguir, não meramente a revelação profética, mas não seguir o que os profetas determinaram, assim como a guarda da lei também. Primeira pergunta: como foram os últimos anos do reino de Israel, as 10 tribos do norte? Então, já estudamos anteriormente sobre a divisão do reino entre Roboão e Jeroboão e vimos que isso se estendeu por séculos. E como foram então os últimos anos? A nota do Profetas e Reis na página 279 nos diz: os últimos anos do malfadado reino de Israel foram assinalados pela violência e derramamento de sangue, como jamais havia sido testemunhado, mesmo nos piores períodos de lutas e inquietação sobre a casa de Acabe. Por mais de 2 séculos, os governantes das 10 tribos haviam estado a semear ventos, agora colhiam tempestade. Rei após rei havia sido assassinado a fim de abrir caminho para que outros ambiciosos reinassem. Eles fizeram reis, declara o Senhor, a respeito desses ímpios usurpadores, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o sou. Oséias 8:4. Todo princípio de justiça fora posto de lado. Os que deviam ter se posto ante as nações da terra, como depositários da graça divina, aleivosamente se houveram contra o Senhor e uns contra os outros. Oséias 5:7. Então aqui fala da extensão de 2 séculos, nessa condição de, aqui fala, semear vento e por fim agora estavam colhendo tempestade. Aqui vemos que os últimos anos de fato foram cheios de violência, cheios de derramamento de sangue e lutas então pelo poder e tudo mais, Vamos agora para a segunda pergunta. Que profetas e que mensagens Deus enviou para despertá-los? Vemos aqui que Deus enviou os profetas Oséias e Amós. Aqui no Profetas e Reis, página 279, 280, nos diz assim: com as mais severas reprovações, Deus buscou despertar as nações impenitentes para a realidade do iminente perigo de sua completa destruição. Por intermédio de Oséias e Amós, ele enviou às 10 tribos mensagem após mensagem, exigindo amplo e completo arrependimento e ameaçando-os com calamidade como resultado da contínua transgressão. Lavraste a impiedade, declarou Oséias, cegastes a perversidade e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto e todas as suas fortalezas serão destruídas. O rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. Encontramos então 2 profetas aqui que desempenharam esse papel, dentre outros que surgiram no decorrer dos séculos. Já vimos que Elias, Eliseu também foram profetas do reino do norte, E aqui mais próximo já do fim do reinado surge Oséias e Amós. E muitas vezes nós não colocamos esses livros no seu contexto histórico, na época em que passam. É importante, então essa lição vem nos orientando também neste aspecto. E a mensagem que ele trouxe, qual que seria? Então as mensagens aqui diz que exigiam um amplo
e completo arrependimento, e ameaçando-os com calamidades como resultado da contínua transgressão. E adiantou? Infelizmente, Não adiantou. Não adiantou, né? O povo era perverso mesmo. Terceira pergunta: que mensagem são dirigidos a Efraim, que era a tribo representante das 10, visto ser a principal? E como buscar o prosperar? Pela contínua resistência, em que condição se coloca o pecador? O irmão Cláudio vai nos ler primeiramente o texto bíblico de Mateus, capítulo 12, os versos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado é blasfêmia. Serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Então vemos lá eles pecaram contra o Espírito Santo, né? Então, já respondendo mais diretamente à última parte da pergunta, que nos questiona sobre a contínua resistência, né? Em que condição se coloca o pecador? E aí vamos ver na nota nesse sentido, né? A pessoa se coloca para além do acesso do Espírito Santo para levá-los ao arrependimento. Então a nota nos declara o seguinte: de Efraim o profeta declarou: estrangeiros lhe comeram a força e ele não o sabe, também as cãs se espalharam sobre ele e não o sabe. Oséias 7:9. Israel rejeitou o bem. Oséias 8:3. Quebrantado no juízo. Oséias 5:11. Incapaz de discernir a desastrosa perspectiva de seu mau caminho, as 10 tribos deviam logo andar como vagabundas entre as nações. Oséias 9:17. Alguns dos líderes em Israel sentiam agudamente sua perda de prestígio e desejavam poder reconquistá-lo, mas em vez de abandonar aquelas práticas que haviam levado ao enfraquecimento ao reino, continuaram em iniquidade, lisonjeando-se com o pensamento de que, quando surgisse a ocasião, poderiam alcançar o poder político desejado, aliando-se com os pagãos. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá as suas chagas, subiu Efraim à Assíria. Oséias 5:13. Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Oséias 7:11. Fazem aliança com a Síria. Oséias 12:1. E aí agora o texto, depois disso, Profetas e Reis, comentário bíblico, volume 4, página 1174, diz ainda: pela contínua resistência, o pecador se coloca onde não conhece nada exceto a resistência. Quando despreza o chamado à misericórdia de Deus e continua a semear as sementes da incredulidade, à sua porta é colocada a terrível inscrição: Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Oséias 4:17. E no Patriarcas e Profetas, página 405, ainda nos alerta: se a obra do Espírito é finalmente rejeitada, nada mais há que Deus possa fazer pela alma. O último recurso da misericórdia divina foi empregado. Vemos aqui que não teve, foi tentado de todas as formas para tentar levar o povo ao arrependimento, mas não adiantou. Aqui mais a segunda parte da terceira ainda: como buscar o prosperar? Eles começaram a querer fazer aliança, né? Em vez de se voltar a Deus, guardar os seus mandamentos, acharam uma outra forma de voltarem à glória do passado, se aliando aos inimigos. Exatamente. Né? E aqui nós encontramos, né, na pergunta já essa ligação que muitas vezes nós lemos em Oséias, várias referências a Efraim, e não era só a tribo de Efraim que estava envolta nisso, mas as 10. Efraim como cabeça das 10 aí, a tribo maior, mais poderosa, né, que dirigia as demais, ficou nesta condição então aqui de perda de prestígio, e eles tinham o desejo de reconquistar, mas da maneira
errada. E agora esses textos por último também, né, irmão Cláudio, é algo muito interessante de meditarmos no campo espiritual, o que pode ocorrer com uma pessoa assim como com uma nação. Vai se endurecendo, 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 até que o Espírito Santo para de trabalhar com eles. E quando ocorre isto, Entre o que está em Mateus. Ocorre o que está em Mateus, como já lemos, e, portanto, o último recurso foi empregado e foi rejeitado. Então não há o que ser feito. Vamos então agora para a quarta pergunta. O Senhor lhes tolerou longamente? Houve juízos também para que se arrependessem? Sim, vemos aqui que tolerou por muito tempo, né? E houve juízos assim. Vamos comprovar aqui em Profetas e Reis, página 281. Por intermédio do homem Deus que aparecera ante o altar de Betel, por intermédio de Elias, de Eliseu, de Amós, de Oséias, o Senhor repetidamente expusera antes as 10 tribos os males da desobediência. Eles não foram enganados, né? Deus sempre deixou eles avisados. Não obstante as reprovações e rogos, Israel caiu cada vez mais baixo na apostasia. Como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Oséias 4,16. Declarou o Senhor: meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Oséias 11,7. Ocasiões houve em que os juízos do céu caíram pesadamente sobre o povo rebelde. Por isso os abati pelos profetas, declarou Deus. Pela palavra de minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, e eles se portaram alevosamente contra mim. Oséias 5, 6, 5, 7. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Foi a mensagem que finalmente lhes veio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Visitarei sobre eles os teus caminhos e lhes darei a recompensa das suas obras. Oséias 4, 1 e 6 a 9. É uma lição bastante recheada de textos bíblicos. Vemos aqui as mensagens de Oséias, de Amós, veremos mais adiante. E aqui nós encontramos então o fato de já um juízo divino de abandono da parte de Deus, né? Aqui com Oséias. Uma vez então que eles rechaçaram a Deus, esqueceram de sua lei, diz que ele também esqueceria dos teus filhos e mudaria a honra em vergonha. Encontramos aqui então, apesar de todas as reprovações enviadas ao decorrer dos séculos, sempre piorando, caindo em uma apostasia mais baixa, até que por fim veio essas mensagens através de Oséias. Quinta pergunta: e o Senhor aceitava o sacrifício feito por eles? E o que Deus deseja de fato? Vamos ler aqui, irmão Mateus vai ler aqui em Oséias 6,6. Declara: porque eu quero a misericórdia, não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, aqueles sacrifícios que eram feitos, sabemos bem que eram para testificar de um conhecimento espiritual em relação daquele substituto divino que viria em favor da raça humana decaída. Sim. E, no entanto, eles perderam isso de foco, de vista, né? E aí encontramos aqui o que Deus queria que eles efetuassem. É tanto o aspecto do amor ao próximo, podemos dizer, a parte da misericórdia, como também a parte do conhecimento de Deus. Era necessário que eles compreendessem bem o plano de Deus, compreendessem a vontade dele. E nisso eles estavam longe. Aqui então, na nota que é retirado do Comentário Bíblico, volume 4, página 1174, a fonte original é a Sign of the Times,
21 de março de 1878. Diz: os muitos sacrifícios dos judeus e a grande quantidade de sangue que fluía para a expiação de pecados, pelos quais eles não sentiam arrependimento verdadeiro, sempre foi repugnante a Deus. Ele falou através de Miqueias. Oferendas custosas e uma aparência de santidade não podem ganhar o favor de Deus. Por suas misericórdias, ele requer um espírito contrito, um coração aberto à luz da verdade, amor e compaixão pelo próximo, e um espírito que se recusa a ser seduzido pela avareza ou pelo amor ao próprio eu. Os sacerdotes e governantes eram destituídos desses requisitos essenciais para obter o favor de Deus, e suas mais preciosas oferendas e imponentes cerimônias eram uma abominação aos seus olhos, aos olhos de Deus. Então, Deus se agradava daqueles sacrifícios em si, destituídos de sentido. Não tinha absolutamente valor nenhum aquilo que eles realizavam, Às vezes seria só por um costume, É só um costume da época, mas que não tinha uma significação para eles. Eu gostaria de trazer ainda aqui também o texto de Miqueias, que é citado, do capítulo 6 e o verso 6 a 8, que fazem referência a esse assunto também. No final do primeiro parágrafo foi destacado que Deus já tinha falado através de Miqueias sobre isso. Diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, andes humildemente com o teu Deus? Então aqui em perguntas retóricas, Miqueias nos traz essa relação. É isso que Deus está pedindo de fato? Os cordeiros e milhares de ofertas? Não é isso, Nada disso, Que diz que ele já tinha declarado que é bom. E o que o Senhor quer deles? Aí diz: praticar a justiça, obediência, amar a benignidade e andar humildemente com o teu Deus. Esta é a vontade de Deus hoje e sempre foi assim. Será. Vamos então para a 6ª pergunta, que nos declara o seguinte: como foi o meio século final antes do cativeiro assírio? Que denúncia o profeta Amós faz? Chegaram subitamente a estas graves maldades? Vemos aqui que ele faz uma comparação aqui com os dias de Noé, Vamos ler aqui em Profeta Reis, página 281, 282. A iniquidade em Israel, durante o último meio século antes do cativeiro assírio, era comparável aos dias de Noé e de qualquer outro século que os homens tenham rejeitado a Deus e se entregado inteiramente à prática do mal. A exaltação da natureza acima do Deus da natureza, a adoração da criatura em lugar do Criador, tem sempre resultado nos mais crassos males. Assim, quando o povo de Israel, em seu culto a Baal e a Astarote, renderam suprema homenagem às forças da natureza, desvincularam-se de tudo que é inspirador e enobrecedor e caíram presa fácil para a tentação. Com as defesas da alma destruídas, não tinham os enganados adoradores qualquer barreira contra o pecado e renderam-se às mais paixões do coração humano. Contra a disfarçada opressão, a fragrante justiça, o luxo inusitado, extravagante, despudorados, banquetes e bebedeiras, a grosseira licenciosidade e deboche de seu tempo, os profetas ergueram a voz
mas seus protestos foram em vão. Em vão foi a denúncia do pecado. Aborrecem na porta aos que repreendem, declarou Amós. E abominam o que falam sinceramente. Afligis os justos, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Tais eram alguns dos resultados que se tinham seguido ao estabelecimento de 2 bezerros de ouro por Jeroboão. O primeiro afastamento das forças estabelecidas de adoração levara à introdução das mais grosseiras formas de idolatria, até que finalmente quase todos os habitantes da terra haviam se entregue a sedutoras práticas de culto à natureza. Esquecendo o seu Criador, os filhos de Israel muito profundamente se corromperam. Os profetas continuaram a protestar contra esses males e a reclamar a prática do bem. Semeai para vós a injustiça, ceifai segundo a misericórdia. Apelava Oséias, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Oséias 10:12. Tudo, pois, convertei-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em Deus espera sempre. Oséias 12:6. Convertei-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelo teu pecado tens caído. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. Oséias 14, 1 e 2. Que lição para cada um de nós, e encontramos aqui que naquela adoração, aqueles deuses falsos, aqui diz que eles estavam prestando homenagem às forças da natureza. E ao dessa maneira desvincularem-se de tudo que é inspirador e enobrecedor, caíram presa fácil da tentação. Então nós sabemos que os deuses do paganismo sempre estavam relacionados a algo, algum fenômeno da natureza, algo, relacionado a isso. E a natureza não testifica apenas de coisas boas, porque há o pecado introduzido na natureza também. E pode-se então seguir um caminho bem equivocado, se for querer viver de acordo com a lei da sobrevivência, do mais forte, e tudo mais, sabemos que não é o caminho a ser seguido. Aqui Amós também deu mensagens de reprovação a eles, e nós vemos então como que Deus sempre é misericordioso, Lá 2 séculos antes já Jeroboão tinha iniciado esse processo de levar eles então para arrependimento. E aí então, infelizmente, com exceção de um pequeno remanescente em Israel, a maior parte então seguiu esse caminho mau. 7ª pergunta. No momento de mais profunda apostasia, que tipo de mensagem Deus ainda lhes enviou? Estamos vendo aqui a tamanha misericórdia de Deus, Ainda que seguindo então com mensagens de Oséias, de Amós, prestes a acontecer o cativeiro pelas mãos dos assírios, encontramos aqui dizendo o seguinte: aos transgressores foram dadas muitas oportunidades para se arrependerem. Em sua hora de mais profunda apostasia e maior necessidade, a mensagem de Deus a eles foi uma mensagem de perdão e esperança. Para tua perda, ó Israel, ele declarou, tu te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei para que te guarde? Oséias 13, 9 e 10. Vinde, tornemos para o Senhor o profeta suplicar, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós irá como chuva serôdia que rega a terra. Aos que tinham perdido de vista o plano dos séculos para o livramento dos pecadores iludidos pelo poder de Satanás, o Senhor ofereceu restauração e paz. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, o Senhor declarou, porque a minha ira se apartou dele, eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano.
Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Oséias 14, 4-9. Os benefícios de buscar a Deus foram fortemente expostos. Buscai-me, convidou o Senhor, e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo e Betel será desfeita em nada. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Amós 5, 4, 5 e 14 e 15. O que nós podemos resumir, então? Que mensagens, mesmo na profunda apostasia, Deus enviou? Que ele faz a ferida e ele mesmo ia curar, né? Que vemos aqui que ele ia enviar seu próprio filho, né? Sim. E aí vemos que esse castigo de Deus era para levá-los até ele, reconhecendo a insuficiência deles. Sim. E sabendo que a grande promessa da redenção é em Cristo, como o irmão Cláudio falou, mas aqui diz o quê? Que a rebelião deles era para a própria perda, né? Tu te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. E o rei, o que era para eles? Nada. E aí vemos aqui também essa promessa sempre de chuva, né? Quando é aquele refrigério espiritual, bênçãos que Deus está pronto para derramar na vida daqueles que se colocarem, então, em conformidade. Vamos, então, para a 8ª pergunta. Deram ouvido aos convites misericordiosos? Do que Amós foi acusado por um corrupto sacerdote? O que o Senhor declarou finalmente através de Oséias? Vemos aqui que eles não deram ouvido, né, a esses convites, né? E Amós foi acusado foram falar para o rei que ele estava conspirando contra ele, né? Levantaram ainda uma calúnia contra a pessoa dele. Vamos ler aqui em Profetas e Reis 2:8-4, 2:8-5, que nos diz: a maioria dos que ouviram esses convites recusaram-se a aproveitá-los. Tão contrárias aos maus desejos dos impenitentes eram as palavras do mensageiro de Deus que o sacerdote idólatra de Betel mandou dizer ao rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Amós 7:10. Por intermédio de Oséias, o Senhor declarou: sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria. A soberba de Israel testificará em sua face, todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isto. Oséias 7:10. De geração em geração o Senhor tinha tratado pacientemente com seus transviados filhos, e mesmo agora, em face de ousada rebelião, ele ainda ansiava por revelar-se a eles com desejo de salvar. Que farei ao Efraim? Chamou ele. Que te farei ao Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Oséias 6:4. Os males que se haviam espalhado sobre a terra tinham se tornado incuráveis, e sobre Israel fora pronunciada terrível sentença. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Oséias 4:17. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição de Israel, o soberano. Oséias 9:7. Sempre encontramos então
o tempo de visitação de Deus, que por fim ocorre os juízos. E isso meramente deixar ao bel prazer, não intervir em favor de Israel, era deixá-los então na condição de servir de escravo de qualquer nação vizinha, né? Essa é a realidade. Não fosse da parte de Deus, não havia então realmente chance. Aqui é muito interessante vermos como que o profeta verdadeiro sempre nessa posição de ser acusado de ser um perturbador de uma suposta paz. E de fato nós encontramos aqui que não era uma questão de rebelião contra Deus, não era uma questão política que envolvia Amós, mas sim vários desses profetas, não só em Israel, mas também quando estudamos a história de Judá e o cativeiro babilônico, os falsos profetas sempre falavam para o rei endurecer e lutar contra. E o verdadeiro profeta falava que era para se submeter a este poderio, então, este império que veio e tinha todas as condições então de derrotá-los, e uma vez que Deus não estaria em favor deles, eles deveriam se submeter. Então encontramos essa realidade, e aqui vemos que realmente Deus deixou então Israel para sofrer suas próprias consequências dos atos que tinha praticado. Nona pergunta. Que resultado deveria sofrer as 10 tribos do Reino do Norte? E seriam todos destruídos ou haveria um remanescente fiel que seria poupado? Sempre há um remanescente fiel, né? Que é poupado, graças a Deus por isso. E apesar da maior parte não ter dado ouvido às palavras dos profetas, para uma minoria sempre era valoroso, edificante essas mensagens. Aqui a nota do Profetas e Reis, na continuação da 285-286, diz que as 10 tribos de Israel deviam agora ceifar o fruto da apostasia que se corporificara com o estabelecimento dos altares estranhos em Betel e Dan. A mensagem de Deus para eles foi: o teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel, um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Oséias 8, 5 e 6. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes. A Assíria será levada como presente ao rei Jareb, que é o mesmo Senaqueribe, Oséias 10, 5, 6, mais conhecido na história como o rei Senaqueribe. Continuando a leitura, diz: eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão em espada, os quais dizem: não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Amós 9, 8 a 10. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Amós 3, 15. Porquanto o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete, todos os que habitam nela chorarão. Amós 9, 5. Teus filhos e tuas filhas cairão a espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós 7, 17. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amós 4, 12. Maravilhoso, sabemos que apesar de toda a condição deplorável de Israel, havia sim aqueles que eram o grão verdadeiro. Aquela minoria, mas temente a Deus. Estes não seriam sacudidos para fora da peneira, a palha voa
e o grão permanece. Permanece no quê? Permanece na verdade, nos princípios de Deus. Aqui então encontramos também esses textos maravilhosos de Amós, num contexto então histórico que primeiramente foram dados esses textos. Isso não quer dizer que não possamos trazer uma aplicação para os nossos dias também, de maneira adaptada. Mas trazendo essa experiência então primária que passaram os israelitas daquele reino do norte, nós vemos então que diante de todo o sofrimento que passariam, haveria muitos aqueles que chorariam naquele tempo, haveria então também serem cativos e levados para outras terras, mas tudo isso deveria levá-los para um preparo para encontrar com Deus. Quem sabe assim, através da aflição, da humilhação, se volvessem então para Deus. E como se portou Amós diante do corrupto sacerdote Amazias? Então aqui nessa última pergunta temos ainda um texto do Profetas e Reis, página 286, que nos conta essa passagem. Por algum tempo esses juízos preditos foram retidos e durante o longo reinado de Jeroboão, os exércitos de Israel alcançaram assinaladas vitórias. Mas este tempo de aparente prosperidade não promoveu qualquer mudança no coração dos impenitentes, e foi finalmente decretado: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Amós 7,11. A ousadia desse pronunciamento de nada aproveitou o rei e ao povo, tão longe tinham ido em sua impenitência. Amazias, o líder entre os sacerdotes idólatras de Betel, exaltado pelas claras palavras pronunciadas pelo profeta contra a nação e seu rei, disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza, mas em Betel daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Amós 7, 12 e 13. A isto o profeta respondeu com firmeza: assim diz o Senhor, Israel certamente será levado cativo. Amós 7, 17. Que dura mensagem que Deus deu para o profeta Amós levar a eles. E sempre havia sacerdotes apóstatas, principalmente no reino do norte. Nós vemos que não estava seguindo muitos princípios desde lá de Jeroboão, quando começa uma nova dinastia de sacerdotes e de reis. Nós vemos aqui que havia esse líder dos sacerdotes, Amazias, que realmente mandou embora o profeta. Não serviria mais para aquela nação no pensamento dele, né? E o profeta então, destemido por conta justamente de saber que a mensagem Deus tinha enviado e tinha que ser dada, repetiu mais uma vez o que iria acontecer. E deveriam então se preparar para todos esses fatos. A mensagem vem, o aviso vem antes. E encontramos então aqui, de maneira evidente na história de Israel, como que o povo de Deus tantas vezes se afastava. Deus era misericordioso. Mandava um profeta, depois mandava outro. E mesmo assim, endureciam a grande parte do povo em relação a isso. E nós vamos continuar também no próximo estudo, trazendo lições práticas também espirituais para a vida de cada um de nós. Que essas mensagens tragam claridade à nossa mente, que o pecado não fica sem suas consequências nefastas, e devemos então nos entregar nas mãos de Deus e reconhecer os seus propósitos são mais elevados que os nossos. Esse é o meu desejo de oração a cada um dos irmãos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias,
dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.